Olá pessoal, eu me chamo Robert Traut, eu sou engenheiro mecânico graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu trabalho basicamente com inspeções de caldeiras a vapor. Hoje nós vamos ver alguns aspectos importantes sobre operação e segurança de caldeiras a vapor. O que é vapor afinal em caldeiras? Caldeiras a vapor são equipamentos que geram vapor e acumulam vapor. Então não se enquadram nesse caldeiras a vapor aí equipamentos que só geram vapor e não acumulam, não pressurizam o vapor, não guardam o vapor. Neste caso as caldeiras são equipamentos que geram e acumulam vapor acima da pressão atmosférica. Vamos ver os procedimentos iniciais para operar uma caldeira? Principalmente, quais os principais problemas quando uma caldeira não funciona direito? Ela trabalha basicamente com água e energia para evaporar essa água. Então, a primeira etapa, o primeiro procedimento antes de botar para funcionar uma caldeira, seria verificar a água, sendo que todas as caldeiras, obrigatoriamente, tem que ter um visor de nível, onde se enxerga o nível de água da caldeira. Aqui tem um desenho esquemático, onde um visor de vidro é um tubo de vidro, onde mostra o nível que está a água da caldeira, que ele pode estar num nível máximo, num nível mínimo e num nível crítico, caso ocorra algum problema e a caldeira continue funcionando e gerando vapor sem repor a água necessária. Então, o primeiro passo é comprovar se esse visor de nível está funcionando. Os visores de nível, a maioria deles é de vidro ou de algum outro material transparente bem resistente, e eles têm válvulas no início e no fim desse visor. Essas válvulas podem apresentar algum problema, por exemplo, elas podem entupir, trancar, elas podem ser fechadas para manutenção, ou por causa de algum vazamento, alguém fecha uma válvula dessa, simplesmente o nível da caldeira vai aparecer no vidro e não vai corresponder à verdade, ao que existe mesmo de água dentro da caldeira. Não tem como olhar dentro da caldeira. Então a gente olha no visor de nível, mas primeiro comprova se realmente ele está funcionando bem, esse visor. Como que se comprova isso? Primeiramente conferindo essas duas válvulas, se não estão fechadas. E a próxima etapa seria abrir a válvula de baixo, que é de purga de água. Ela serve para limpar o vidro e já para testar se o vidro vai mostrar o nível se mexendo aqui dentro. É suficiente abrir essa válvula aqui e observar se esse nível se move, se ele sobe, desce, e enquanto está saindo a água aqui ou entrando ar, isso já vai mostrar que o visor de nível está realmente funcionando. Não está só com uma água parada ali dentro, dando uma ideia errada de ter água na caldeira. É necessário também fazer outra comprovação de nível. É um teste que é necessário fazer antes de começar a funcionar a caldeira e principalmente uma vez por dia, que já serve para testar o funcionamento da garrafa de nível. O que é a garrafa de nível? Uma caldeira normalmente é feita de aço carbono e ela precisa de um sistema de controle de nível. O sistema de controle de nível, na maioria das caldeiras, é feito numa outra garrafa separada da caldeira, que é essa garrafa de nível. Essa garrafa de nível, estando a caldeira ligada no controle automático de nível, ela controla o nível entre um intervalo máximo e um mínimo. À medida que a caldeira gera vapor, o vapor vai saindo da caldeira para o processo e vai começar a diminuir o nível da água. À medida que o nível da água baixa, quando ele chegar no nível mínimo, este aqui é o nível mínimo. Quando ele chegar no nível mínimo, ele tem que ser reposta essa água. Normalmente a água é reposta com uma bomba. Estando a caldeira funcionando no automático, a bomba tem que simplesmente ligar para encher de novo até o nível máximo, que é esse nível de cima.
E assim, sucessivamente, enquanto ele está trabalhando, a bomba fica ligando e desligando quando é um tipo de caldeira que trabalha com a bomba no sistema on-off. Existem também sistemas de nível que são modulantes, que vão mantendo num intervalo bem mais justo. Mas, normalmente, as caldeiras trabalham com esse sistema, que liga e desliga uma bomba. Esses em vermelho aqui são eletrodos de nível. Eles são ligados à parte elétrica da caldeira. Se a caldeira estiver ligada no automático, esses 3 eletrodos estão ligados e estão controlando. Devem continuar controlando. Caso falte água por algum motivo, do tipo faltando energia elétrica, dando alguma falha na bomba, faltando água no reservatório de água, simplesmente vai baixar o nível de água da caldeira e o nível vai atingir. Este eletrodo de baixo vai sair para fora da água e vai atingir o nível crítico. Esse nível crítico aqui, quando é atingido, a garrafa de nível vai mandar um sinal para o controle e deve ligar um sinal sonoro. Um alarme, uma cigarra. Resumindo, como se sabe no início do processo se esse controle de nível está funcionando bem? Testando a garrafa de nível. O jeito mais prático de testar é simplesmente purgando a água de dentro dele. Todas as garrafas de nível têm uma válvula embaixo. Purgando essa água, vai forçar que o nível baixe até o nível mínimo, a bomba tem que ligar. Continuando com ele aberto, a água deve continuar baixando até atingir o nível crítico. Deve ligar essa sirene aqui. Dessa forma já testa o funcionamento automático e já testa o funcionamento da bomba e do alarme. Fechando, depois do registro de purga, o nível da água vai voltar a subir, porque a bomba vai estar ligada, vai atingir esse nível mínimo, vai continuar subindo até atingir o nível máximo, vai encostar no eletrodo de máxima, já vai desligar a sirene e a bomba d'água. Esse teste tem que ser feito pelo menos uma vez por dia na caldeira, no início do processo. E durante o uso dela em testes, é conveniente refazer esse teste, só para ver o funcionamento da bomba, do alarme e do automático de nível, já aproveitando para purgar essa sujeira que fica aqui embaixo, que muitas vezes prejudica o funcionamento dos eletrodos. Depois de esses testes estarem todos feitos e chegar-se à comprovação de que está funcionando bem o controle de nível, o visor de nível, se sim, é permitido iniciar o fogo na caldeira. A caldeira, todas as caldeiras geram vapor ou por uma fonte de energia. A grande maioria utiliza fogo, alguns utilizam energia elétrica. Então, neste caso de caldeiras com combustível, é necessário ligar o fogo dela depois de fazer esses testes, tá ok? Caso não estejam tudo funcionando naqueles testes iniciais, tem que primeiro ser resolvido o defeito antes de ligar o fogo. As caldeiras têm, basicamente, as que não são elétricas, as que trabalham com combustível, basicamente 2 tipos de combustível. Combustível fluido, fluido é tudo aquilo que flui por um tubo ou uma calha. Então, combustível fluido, resumindo, são os líquidos e os gases combustíveis. Líquidos combustíveis, por exemplo, óleo. Óleo combustível, óleo diesel, óleo BPF, existem vários óleos combustíveis. E também outro tipo de fluido muito usado é o gás. Gás natural, gás liquefeito de petróleo, ou outros gases que sejam combustíveis. Como que se liga o fogo numa caldeira cujo combustível é fluido? A própria caldeira vai ter um dispositivo que utiliza esse fluido e vai ligar automaticamente o fogo, vai fazer testes de combustão, testes de vazão do ar que está dentro da caldeira antes de injetar o combustível. Mas e quando o combustível não é fluido? Quando o combustível é sólido? Como se acende uma caldeira com combustível que não é fluido? Um exemplo de combustível sólido: lenha.
Nem em toras, cavacos, serragem. A maioria dos combustíveis sólidos são mais baratos que os combustíveis de outro tipo de fluido, por exemplo, a óleo e a gás, e muitas vezes aproveitam resíduos do próprio processo. Esses aqui são fáceis de acender, simplesmente eles acendem automaticamente no controle da caldeira. E as caldeiras com combustível sólido? Deve ser iniciado o fogo utilizando o próprio tipo de combustível para qual ela foi construída, combustível sólido. Não é permitido iniciar o fogo numa caldeira de combustível sólido, numa caldeira a lenha, por exemplo, não é permitido iniciar o fogo com gás, um isqueiro a gás, jogar um isqueiro a gás para dentro, encher a caldeira de gás, ou óleo, uma estopa com óleo, né? Um pano com óleo diesel, uma latinha com óleo, com álcool, gasolina. Esse tipo de fluido não deve ser usado nessas caldeiras aqui de combustível sólido. A maneira correta de acender o fogo inicialmente numa caldeira de combustível sólido é utilizando papel, papelão, lenha fina, cavacos, serragem ou outro produto mais fino proveniente muitas vezes do próprio processo, da própria indústria. Iniciar o fogo usando um palito de fósforo normalmente, não vai dar nenhum tipo de problema que os problemas que podem ocorrer com óleo e com gás. Muito bem, depois de acendida a caldeira, tem que ter um certo tipo de segurança na operação dela. Existe um manual de operação da caldeira. Se o fabricante não fornecer esse manual, é necessário contatar um profissional qualificado para isso, para produzir esse manual para os operadores de caldeira. O manual necessariamente tem que ter estes 4 itens. Tem que ter o procedimento de partida, que é esse procedimento que nós falamos agora há pouco. Tem que ter os parâmetros operacionais. O que são parâmetros operacionais? Resumindo, é a pressão de trabalho, o tipo de pressão, de vazão de trabalho da própria caldeira. A pressão que trabalha o vapor, a quantidade de água que é necessária para ela, a quantidade de energia necessária para o início, a energia elétrica. Tudo são os parâmetros operacionais que vão ser acompanhados desde o início do processo de operação da caldeira. Os procedimentos de emergência também devem estar no manual de operação e também outros procedimentos gerais de uso da caldeira, e hoje em dia é muito falado disso aí, né? Segurança, saúde, meio ambiente. Esses procedimentos também devem estar no manual de operação da caldeira. Agora nós vamos ver o que é necessário de documentos que estejam junto à caldeira. Normalmente o que acontece? A caldeira é uma região da fábrica mais afastada, ou simplesmente não necessariamente tem um escritório para caldeira, só para caldeira. Então a documentação da caldeira muitas vezes fica no escritório e a caldeira fica lá do outro lado. Só que isso não é o que diz a NR13. A NR13 exige estes 4, 5 documentos aqui que estejam junto à caldeira. Não precisa estar dentro da caldeira ou em cima dela, mas na mesma salinha, um local protegido, um armário, uma mesinha do operador. Um dos documentos é o prontuário. O que é o prontuário da caldeira? Prontuário é um documento que vem a princípio do fabricante. Neste documento vai constar todos os materiais e processos utilizados na fabricação da caldeira, o cálculo dimensional dela, os documentos dos operadores que soldaram a caldeira, os procedimentos de tratamento térmico, os tipos de conexões, flanges, roscas e outros materiais e equipamentos que são anexos à caldeira, como equipamentos elétricos e tudo mais. Isto é o prontuário, é bem dizer um documento
que explica o que é essa caldeira, como que ela é feita e os tipos de outros equipamentos que vêm junto com a caldeira. Outro documento que é obrigatório, conforme a NR13, que esteja junto com a caldeira, se chama registro de segurança. O que é esse tal de registro de segurança? Nada mais é que aquele livro onde se escreve aquilo que ocorre com a caldeira, ocorrências com a caldeira. Registro de segurança é um livro de folhas numeradas, não pode ser um livro de um caderno de espiral, onde tu tem como tirar a espiral, mudar as folhas de ordem, ou tirar uma folha e acrescentar outra. Na verdade, um livro normalmente é feito de capa dura, com as folhas numeradas tipograficamente, aquelas que já vêm na própria folha, para evitar que sejam tiradas algumas páginas ou acrescentadas. Ele é, bem dizer, um diário da caldeira. É algo onde é anotado tudo que é importante a respeito da caldeira. Isso é para estar junto com a caldeira. Outro que deveria estar junto e muitas vezes não acontece isso, projeto de instalação da caldeira. Um projeto de instalação, uma empresa é chamada para fazer a instalação, ela tem um projeto e leva o projeto embora, porque ela é criadora do projeto e não quer deixar com a caldeira. O próprio proprietário tem que exigir que quem instalou a caldeira entregue o projeto e esse projeto deve estar junto com a caldeira. O que mais? Isso aqui é um projeto de reparo ou alteração. É obrigatório ter esse projeto aí? Não, se não houve ainda nenhum reparo ou nenhuma alteração na caldeira, não é obrigatório ter um projeto de reparo ou alteração. Mas cada reparo que for feito, alguma solda, alguma alteração, acrescentar mais um tubo de saída, ou subtrair algum componente da caldeira, ele precisa de um projeto assinado pelo profissional habilitado e esses projetos de alterações têm que estar junto com a caldeira. Outra coisa que é importante estar junto com a caldeira: os relatórios de inspeção. Cada tipo de caldeira precisa ser feita a inspeção numa periodicidade diferente, mas é necessário fazer inspeção das caldeiras. Inspeção inicial, quando é instalada a caldeira, e depois, periodicamente, como nós vamos ver adiante, qual a periodicidade para fazer a inspeção. E esses relatórios, junto com esses outros itens, a norma exige que estejam junto com a caldeira. Para ter acesso, o operador ter acesso, o sindicato da maioria dos funcionários da fábrica também devem ter acesso. Isso é importante que esteja junto e seja tratado com zelo, com respeito, porque na falta de um desses aqui já dá para se considerar que isso é uma falha grave, não ter um desses itens aqui junto à caldeira. Nós falamos em inspeção de caldeiras. Dependendo do tipo de caldeira, a inspeção tem que ser feita em períodos diferentes. Foi isso que eu falei, né? Então nós vamos primeiro ver quais são os tipos de caldeira que existem. As caldeiras são divididas em 3 categorias. Categoria A, B e C. As caldeiras grandes, de pressão maior, normalmente se usa a pressão de 20 kg por centímetro quadrado, mas teoricamente são 19,98 kg por centímetro quadrado. Caldeiras que trabalham nessa pressão ou acima dessa pressão são caldeiras de categoria A. Caldeiras que trabalham abaixo de 5,99 kg por centímetro quadrado e possuem menos de 100 litros de volume de água são de categoria C. E as demais caldeiras, que são intermediárias entre A e a C, são as caldeiras da categoria B. A maioria das caldeiras são caldeiras categoria B. O período de inspeção não é o período que se deve ser seguido sempre para a inspeção, é o período máximo. Se ocorrer algum outro fato, uma mudança de local ou alguma alteração importante, tem que ser feita outra inspeção
antes desses períodos aqui que nós vamos ver agora. Se o estabelecimento onde está a caldeira possuir um sistema próprio de inspeção de equipamentos, a categoria A, B ou C de caldeiras exige alguns períodos de inspeção, mas como normalmente os estabelecimentos não têm sistema próprio de inspeção de equipamentos, nós podemos adotar como 12 meses o período de inspeção máximo para caldeiras tanto do tipo B e C, quanto caldeiras do tipo A. Caldeiras do tipo A também podem ser inspecionadas a cada 24 meses, mas é necessário fazer um teste anual a cada 12 meses da válvula de segurança. Bom, nós vimos para estabelecimentos que não têm sistema próprio de inspeção de equipamentos e estabelecimentos que têm esse sistema aí, o sistema credenciado. Os equipamentos podem ser inspecionados em outros períodos de inspeção. Por exemplo, as caldeiras B e C, ao invés de serem inspecionadas em no máximo 12 meses, podem ser inspecionadas em no máximo 18 meses. E as caldeiras tipo A, em estabelecimentos com sistema próprio de inspeção de equipamentos, podem ser inspecionadas a cada 30 meses. Agora nós vamos falar de treinamento de operador de caldeira. Ok? Num estabelecimento que trabalhe com uma caldeira e não tenha um operador de caldeira treinado com os requisitos exigidos pela NR13, está trabalhando sob risco grave e iminente de acidente. Um operador, ele deve ter curso conforme o equipamento que ele vai trabalhar, conforme a categoria do equipamento. Se ele vai trabalhar com uma caldeira tipo A, tipo B ou tipo C, ele vai ter um curso apropriado para cada equipamento. E o operador também deve fazer o estágio prático nessa mesma caldeira. Ou seja, pode vir um operador contratado já com curso, que já operava outra caldeira em outra empresa ou em outro setor da empresa, ou em outra divisão da empresa. Sim, é possível aproveitar um operador que já tem esse curso no equipamento, mas é obrigatório que ele faça o estágio prático de novo, na própria caldeira dele, que ele vai operar agora em diante. O treinamento agora. O treinamento, ele tem 3 requisitos básicos. O treinamento tem que ser ministrado por um profissional capacitado para esse fim. Existem empresas que a própria pessoa, o dono da empresa, já é capacitado para isso, mas normalmente é necessário contratar uma empresa onde existe pelo menos um profissional capacitado para dar esses treinamentos de operador de caldeira. O treinamento tem que cumprir esta carga horária, depende da categoria da caldeira. Para caldeiras de categoria A, o treinamento deve ser de 80 horas. Para caldeiras de categoria B, o treinamento deve ser de 60 horas. E treinamento para caldeiras de categoria C deve ser de no mínimo 40 horas. Outra coisa que esse curso, tudo bem, ele sendo administrado por um profissional habilitado para isso, ele também deve ser supervisionado por outro profissional. Não é suficiente fazer um curso, o curso ser ministrado por uma pessoa capacitada, se ele não for supervisionado depois. Enquanto estiver trabalhando esse operador, ele tem que ser supervisionado por uma pessoa que já tem experiência. Essa supervisão pode ser feita também por um profissional habilitado, que nós abreviamos aqui como PH, um profissional habilitado. Pode também ser supervisionado por um operador mais experiente, não necessariamente alguém com curso para fazer esse tipo de treinamento.
simplesmente um operador experiente que já tem o curso. Pode ser supervisionado também pelo engenheiro responsável da planta. O engenheiro responsável da planta, ele não vai ficar, ele já considera que o operador tenha curso, mas ele precisa ser supervisionado por um engenheiro da planta ou um chefe de operação que também já conheça a operação da caldeira. O que é um profissional habilitado, PH? Profissional habilitado, um dos exemplos é o engenheiro mecânico. É um profissional que, na faculdade que ele fez, tem as cadeiras da área de termodinâmica, materiais, resistência de materiais, cálculo estrutural, vasos de pressão. Este é um profissional habilitado para supervisionar o operador de caldeira. Isso aqui, vocês gravem, porque muitas vezes é desconsiderado. Uma pessoa que é operadora de caldeira, se precisar mudar de caldeira, mesmo que seja na mesma fábrica, a caldeira seja da mesma categoria, seja noutra caldeira, no mesmo setor, e a pessoa não tenha feito estágio na outra caldeira, ela está com um curso válido de operador de caldeira, mas o estágio prático não é válido. Ele tem que ser refeito na própria caldeira, onde o operador vai trabalhar depois de um certo tempo já trabalhando em uma caldeira. Quando ele mudar de caldeira, tem que fazer o estágio novamente e ser acompanhado pelos aqueles profissionais que eu citei anteriormente. Vamos dar mais uma reforçada. Como que nós procedemos na hora de escrever, registrar as ocorrências da caldeira? Quem se lembra do que é necessário ter junto à caldeira? Um dos documentos que é necessário é o livro chamado Registro de Segurança da Caldeira. Esse livro tem que estar junto com a caldeira. E o que é necessário anotar nesse livro? Ou simplesmente o livro tem que ser guardado com todo respeito? Tem que ser guardado porque ele vai acompanhar toda a vida da caldeira. Mas é necessário anotar tudo que ocorre de importante que pode prejudicar ou acrescentar algum perigo ou melhorar algum procedimento que tenha a ver com a segurança da caldeira. Este registro da caldeira, conforme NR, ele exige isso que eu acabei de falar, que todos os fatos que possam interferir, mesmo que não sejam fatos que interfiram diretamente na segurança da caldeira. Por exemplo, trocar de produto químico da água da caldeira. Foi trocado produto químico de tal fornecedor para um outro mais barato, mais caro, ou um outro com mais vantagens econômicas, de logística. Houve uma mudança que pode alterar, por exemplo, a composição química da água, a corrosão, a incrustação da caldeira por dentro. Isso deve ser anotado no livro de registro de segurança. A pessoa que anota pode ser o próprio operador da caldeira, pode ser o responsável do setor, ele assina embaixo, bota a data e simplesmente escreve em linguagem coloquial, linguagem normal de fábrica, alterações que sejam feitas, do tipo, foi trocado o manômetro que indica a pressão. O manômetro velho marcava 2 kg mesmo com a caldeira desligada. Agora foi posto um manômetro maior de melhor visibilidade. A marca é tal. É simplesmente uma anotação do que foi feito. Essa anotação não vai comprometer ninguém, mas vai ser importante se um dia ocorrer aí de alguém alterar a pressão da caldeira e querer saber se o manômetro, que é o que indica a pressão, se ele está funcionando bem. E vai saber a data quando ele não estava funcionando bem, que vai saber nessa data foi trocado por um outro, vai saber se ele foi calibrado, se ele tem certificado, se tem, bota o número do certificado junto e acrescenta no livro outras informações pertinentes. Outra coisa que é importante estar registrado, importante e imprescindível, as inspeções da caldeira.
As inspeções podem ser a inspeção inicial, que é quando a caldeira foi instalada nova ou simplesmente foi mudada de endereço, foi vendida, comprada por outra pessoa, foi mudada de local na mesma empresa. Essa inspeção inicial tem que ser feito o relatório e anotado no livro de registro de ocorrência. A data e o nome legível do inspetor com a sua identificação, o seu número do CREA e mais do operador que acompanhou também o nome dele. Inspeções periódicas também é feito o relatório, não tem importância, o relatório vai ficar guardado, mas no livro tem que ser anotado cada vez que é feita uma inspeção, mesmo que seja periódica ou extraordinária. O que é uma inspeção extraordinária? É uma inspeção que ocorre mesmo não tendo vencido o período de inspeção, ocorre alguma modificação, algum superaquecimento, alguma parada por um tempo mais longo, alguma falta de água, alguma mudança grave que seja necessário fazer outra inspeção extraordinária. Essa inspeção vai ter um relatório e é necessário também anotar no livro de ocorrências, sempre com a data e a assinatura da pessoa que está preenchendo esse livro. Agora nós vamos falar daquilo que é até polêmico entre os operadores de caldeira e entre os proprietários de caldeira também. Por que uma caldeira pode explodir? O que exatamente faz a caldeira explodir? Resumindo, tem que ocorrer esses 3 fatos nesta ordem. Uma caldeira explode quando simplesmente a válvula de segurança não dá conta de expelir o vapor para ela limitar a pressão no interior da caldeira. Quando que isso ocorre? É necessário acontecer isso aqui, ó. Ter fogo na caldeira, porque sem fogo, sem calor na caldeira, nenhuma caldeira fria vai explodir. Tem que faltar água na caldeira, uma caldeira que tem água dentro não vai explodir, mesmo que dê algum outro problema no queimador, qualquer outro tipo de problema. E a caldeira não vai explodir se acontecer isso e isso e não entrar mais água fria na caldeira. Então vamos explicar passo a passo e dar logo um exemplo. Uma caldeira que o operador é um operador experiente e ele tem um auxiliar. O operador vem segunda-feira de manhã mais cedo, porque a fábrica começa às 7 horas ou 7h30. O operador vai vir às 5 da manhã para já ir botando fogo na caldeira. É necessário que o operador venha, comprove todo o funcionamento da caldeira e depois coloque fogo. Se ele tem um ajudante, o que o operador faria se ele fosse já experiente, de mais idade, mais despreocupado? Ele ia pedir, obviamente, para o auxiliar dele botar fogo na caldeira. O auxiliar gosta até de botar fogo na caldeira, faz isso todos os dias de manhã, vem mais cedo, bota fogo na caldeira e acompanha a caldeira durante o dia. O operador, por sua parte, não precisa fazer esse trabalho, ele precisa só estar junto como responsável. Se ocorrer o seguinte fato, for posto fogo na caldeira e ela não tiver água dentro, ou quase não tiver água, por algum motivo, uma válvula de descarga de fundo, por exemplo, que ficou aberta, ou que no descarregar o lodo do fundo entrou alguma partícula maior e ela não fechou direito. O que vai acontecer durante o fim de semana se essa válvula de descarga de fundo ficar dando passagem? Vai sair toda a água da caldeira, porque a válvula de descarga de fundo é no fundo da caldeira. Vai sair água da caldeira, a caldeira vai secar completamente e não vai acontecer mais nada, nem no sábado, nem no domingo, nem na segunda-feira, 4h59 da manhã, segunda-feira, 5 da manhã, ela está vazia, não aconteceu nada. O operador sabe que às 7 tem que ter pressão. Ele já vai procurando, já deveria ter procurado algum combustível mais fino, se ela for a lenha, ou a gás, ou a óleo, ele já vai procurar para acender o fogo. Aí ele vai olhar para o nível da caldeira. Onde se vê mesmo o nível da caldeira? No visor de nível. O visor de nível, se ele estiver sujo, que é muito normal, vai ficar a marca da água, assim como
Um copo que tu deixa com água ou suco por um tempo, quando ele secar vai ficar uma marca do suco ou da água que secou. Um visor de nível de caldeira, normalmente fica uma marquinha onde a água normalmente fica no trabalho normal da caldeira. Ele vai ver essa marca, vai imaginar que a caldeira tem água dentro naquela marca ali e vai tocar fogo na caldeira. Sem verificar, não tem nem como ele verificar ainda se tem algum problema na caldeira, se tem uma válvula de descarga de fundo que ficou aberta ou mal fechada, se a caldeira durante o fim de semana deu uma tempestade elétrica, parou de funcionar, a bomba elétrica desarmou o relé térmico da bomba elétrica. A bomba elétrica é trifásica, se faltar uma das fases, o relé térmico vai desarmar ela e ela não vai funcionar. Não vai ter água na caldeira e vai ter fogo na caldeira. 5 da manhã, 5 e meia da manhã, o fogo já está pegando, vamos botar o combustível certo, que é lenha em toras nesse caso, ou outro combustível fluido, vai ligar o queimador, e a água que tinha praticamente nada ou nada, vai faltar toda a água da caldeira. Vai acabar saindo, vai começar a pressurizar o restinho de umidade que tem, e a pressão vai começar a subir, a temperatura vai começar a subir, o fogo ligado. Se não foi feito o teste da água ou não foi constatado alguma falta de energia elétrica, a caldeira não vai tocar a bomba, porque não tem energia elétrica ou desarmou a bomba. Ela não vai ligar o alarme se não tiver energia elétrica, ou se não estiver funcionando o alarme, ou se ele tiver sido desligado, não testado. Vai continuar esquentando a caldeira. A caldeira vai estar praticamente sem água, talvez com um pouco de vapor, e vai passar tranquilamente de 100 graus. Porque uma caldeira, assim como uma panela, uma chaleira, qualquer equipamento que tenha água dentro, ele não passa de 100 graus caso ele não seja pressurizado. A caldeira vai passar de 100 graus porque ela não tem água dentro. Até que temperatura ela pode ir, depende do tamanho do fogo e do tamanho da caldeira, ela vai chegar numa temperatura de 100 graus, 200 graus, 300 graus, 400 graus. A fornalha vai ficar vermelha por dentro, assim como colocar um garfo no fogo, ele logo vai ficar vermelho. Não tem problema nenhum, a caldeira suporta essas temperaturas aí. Ela foi projetada para trabalhar até 200 graus, mas o material resiste muito mais que isso. O ponto de fusão dos materiais é muito acima disso. Ela vai continuar esquentando até ficar incandescente a fornalha. Mas a fornalha normalmente é incandescente. Alguém abre a porta da fornalha, vê que está incandescente e está normal. Toca mais lenha para dentro da fogueira ou deixa ligado um outro combustível, que seja. Ela vai atingir uma temperatura muitíssimo maior, talvez nem tenha pressão ou tenha quase nada de pressão. Aí, o que acontece? Está chegando 7 horas da manhã, a fábrica vai precisar de vapor. Vamos olhar o manômetro, que é o reloginho, indicador de pressão de vapor. A pressão de vapor está baixa, parece que não está gerando vapor, né? Tinha só um resto de água, já evaporou. Aí vamos procurar, né? O que está acontecendo com a caldeira e o fogo ali, e a caldeira incandescente já. Vamos dizer que não passou de 400 graus, mas pode passar. Aí até que chamam um eletricista ou o próprio operador da caldeira, pede para o auxiliar parar de botar lenha na fogueira e vai rapidamente olhar porque ele se distraiu, não se preocupou com os testes iniciais. Ele vai procurar uma falha elétrica, um fusível queimado, um relé térmico desarmado, vai olhar o nível da caldeira, vai ver que não tem água. Por que não tem água? A bomba não ligou, faltou água. Vai abrir o painel elétrico, vai dar de cara com um componente elétrico com um botãozinho vermelho ligado, do tipo desarmou o relé térmico. O botãozinho vermelho indica que está desarmado e o verde indica que está armado. O que ele faz? Ele arma o relé térmico, a bomba liga, volta a funcionar normalmente porque já tem luz, faltou luz, deu um problema no domingo. Segunda de manhã funcionou a bomba. A bomba toca água para dentro da caldeira. A caldeira está a 500 graus, recebe água igual a um garfo que tu deixou no fogo e está incandescente e tu bota água nele. O que ele vai acontecer? Ele vai dar um estourinho, porque ele é pequeno. Uma chaleira, se esquecer no fogo sem água,
ela vai ficar incandescente, quando tu pegar um copo d'água e despejar dentro, vai saltar aquela água, vai produzir vapor rapidamente. A forma de produzir vapor pode ser por evaporação, que é abaixo do ponto de ebulição. Uma outra forma de vaporizar é ebulição. Ebulição é no ponto de ebulição da água. E outra forma de vaporizar a água é um fenômeno chamado calefação, que é quando a temperatura, no caso deste exemplo, já está acima do ponto de ebulição da água. O ponto de ebulição da água, sem pressão é 100 graus e com pressão é 150 graus, 200. Ela já está acima, já está a 500. Vai ocorrer esse fenômeno chamado calefação, que é a passagem rápida, estrondosa até, da água do estado líquido, esta água, para o estado de vapor. A caldeira vai formar vapor num instante. E talvez no máximo em 1 segundo, toda essa água que entrar vai se transformar em vapor. Vai pegar aonde faltou água, que está incandescente, vai pegar na fornalha onde tem fogo, vai produzir uma quantidade grande de vapor em pouco tempo. A válvula de segurança vai abrir, talvez por 1 segundo. Ela não vai dar conta, porque ela não foi projetada para uma produção tão grande de vapor, ela foi projetada para uma produção normal de vapor, com uma folga de uns 50%, não uma produção 10 vezes maior. E aí a caldeira vai explodir. E vão procurar partes dos corpos do operador e do auxiliar, que vão provavelmente junto com o prédio, e os destroços vão se espalhar por um raio normalmente grande, mais de 100 metros, ao ponto de destruir um prédio, o prédio da caldeira e os prédios ao redor. Assim ocorre a explosão de uma caldeira. Tudo bem, por uma falha elétrica, certo? O inicial foi uma falha elétrica, mas na verdade é por falha do operador, porque o operador não fez o procedimento inicial de teste de visor de nível, teste de funcionamento de entrada automática de água, teste da bomba, teste do alarme que nós mostramos no início desse vídeo. Muito bem, agora nós vamos falar um pouco sobre a forma que nós devemos tratar e respeitar uma caldeira, porque a caldeira, de certa forma, ela é nossa aliada, ela não é nossa inimiga, mas ela precisa ser tratada com respeito, com cautela, e ela vai produzir por muitos anos sem causar nenhum tipo de desgosto. Vai causar sempre alegria, produção e felicidade, principalmente para os operadores que vão trabalhar com satisfação e vão trabalhar de uma forma segura, sem risco nenhum de acidentes. O que acontece muitas vezes? Caldeira precisa de manutenção. Tudo bem, inspeção, se for, dependendo da categoria da caldeira, inspeção anual, a cada 12 meses. A cada 12 meses chama um engenheiro inspetor. O engenheiro inspetor faz uma inspeção mais detalhada, com a caldeira parada e depois com ela funcionando. E vai fazer um relatório e vai fazer uma lista com as recomendações e modificações, vai aprovar ou não a caldeira, depois de feitas as modificações todas. O que o operador faz com a caldeira? Vai querer produzir o melhor possível, que dê o mínimo de custos e o mínimo de perda de tempo e que atenda a produção. O proprietário da caldeira vai querer que ela tenha também o mínimo de custos e o máximo de produtividade. O que ocorre quando precisa ser feita uma manutenção numa caldeira? É chamado o inspetor da caldeira ou o pessoal da manutenção? Ou o proprietário da caldeira? Chamado pessoal da manutenção. A caldeira tem uma coisa diferente. Dependendo se a manutenção é bem ativa, vai logo interditar a caldeira ou achar uma alternativa para ela poder trabalhar com segurança por mais um tempo até que seja comprada uma peça necessária. Isso é uma equipe de manutenção consciente que respeita aquela, entre aspas, aquela bomba que nós temos na nossa fábrica e que, se for tratada com respeito, nunca vai dar nenhum tipo de problema. A manutenção, vamos dar um exemplo, precisa trocar um componente normal da caldeira, um componente chamado pressostato, por exemplo. O pressostato é um componente que, dependendo da pressão do vapor,
ele vai ligar ou desligar alguma coisa elétrica. Por exemplo, vai ligar ou desligar o queimador. Ou vai ligar ou desligar um exaustor que faz aumentar a chama, a lenha ou diminuir a chama. É muito simples trocar um pressostato. Um pressostato, ele simplesmente para uma pessoa da área técnica, ela vai provavelmente não precisar nem parar a produção de vapor. Vai poder trocar o pressostato, religar ele, a fábrica não vai parar e o pressostato novo vai ficar ali funcionando. Terminou o turno desse técnico de manutenção. O que ele vai fazer? Ou ele vai para casa, ou ele vai ficar, esperar o próximo técnico do próximo turno, vai anotar no livro de registro, não vai encontrar o livro de registro, não vai encontrar uma caneta, o cara do turno da noite está atendendo outra coisa. Ou então o técnico de manutenção vai deixar avisado para o pessoal que traz a lenha, para o próximo operador, que eu troquei o pressostato. E fica por isso. Isso é uma falta de respeito com a caldeira, é aquilo que nós não podemos fazer com a caldeira. É necessário entrar em contato com uma pessoa que seja responsável pela caldeira. Quem que é responsável pela segurança dela? Diretamente o operador. E o operador, aquilo que não tiver ao seu alcance, se ele não entrar em contato com o seu superior ou com o engenheiro responsável ou com uma equipe que já presta assistência normal para a caldeira, se ele não entrar em contato, ele vai ser conivente com talvez um provável acidente. O que pode ocorrer se um pressostato não estiver regulado direito ou ele não for exatamente igual? Por exemplo, um pressostato ele pode vir com outra faixa de pressão ou outras unidades de medida e simplesmente ele vai funcionar diferente. Ele não vai ligar o queimador ou não vai desligar o queimador na pressão correta. Ótimo, a caldeira ainda tem outras seguranças. Por exemplo, se ele não desligar ou não ligar um queimador e a pressão da caldeira subir acima da pressão das válvulas de segurança, vão abrir as válvulas de segurança. Então, vamos dizer assim, não existe um problema sério com isso. Existe, porque a caldeira ela tem essa dupla proteção, ela tem válvula de segurança e pressostato que controla a pressão dela automaticamente. E mais o operador que precisa ficar sempre presente durante a operação da caldeira. Pode ocorrer, a válvula de segurança pode, por algum motivo, por não ter sido calibrada corretamente ou porque simplesmente nunca abriu, ela pode estar com a sede trancada, com alguma corrosão ou outro problema. O pressostato foi regulado errado, quem sabe nesse caso. O operador de caldeira faz outras funções, não fica controlando a pressão da caldeira manualmente e a pressão da caldeira pode subir acima daquilo que ela foi projetada. Caldeira trabalhando acima da pressão máxima de trabalho admissível constitui um erro que é o início que pode dar um problema de talvez romper alguma parte da caldeira. E esse rompimento pode causar um acidente. Nós precisamos apenas levar em consideração que nós estamos trabalhando com um equipamento perigoso se for mal operado. E muitíssimo seguro, porque tem vários componentes de segurança. Se ele for bem operado, ele não oferece risco nenhum. Se ele for mal operado, o risco de acidente é eminente. Sempre que precisarem fazer uma modificação, não tiverem certeza se ficou bem regulado ou se ficou trabalhando com segurança, basta entrar em contato com, a princípio, uma equipe que dê apoio, que sempre dê apoio para a caldeira. A princípio, a pessoa responsável é o engenheiro inspetor da caldeira. Encerrando esse assunto sobre segurança e operação de caldeiras, quero deixar meu agradecimento e vamos deixar o meu contato aí também. Para o pessoal que tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo por e-mail ou pelo WhatsApp, que vai ser deixado aqui embaixo. Se vocês precisarem de alguma coisa, estou à disposição. Eu sou um profissional habilitado para isso que for necessário fazer, conforme foi exposto.
Se alguém precisar dos meus serviços também, pode entrar em contato comigo, ou nem que seja para tirar alguma dúvida, eu estou sempre aí à disposição. Obrigado.